Cara, eu conheci, na verdade, a Mariana Pizzuti através de um amigo meu. Antes de eu me afastar da igreja, eu falei de Jesus pra ele, né? Isso aí já tinha há 7 anos que eu não via ele, né? Ele era DJ e tal, ele se converteu e ele me convidou pra estar indo numa chácara e tal. Desde lá, ele sempre me convidava pra ir na célula. A Mariana era líder de célula dele. E ele me convidou durante 4 meses pra ir na célula. Eu sempre falava não. Porque eu sempre falei pra Deus, se fosse pra mim voltar, eu queria viver algo que eu nunca vivi. Algo que eu nunca quis na minha vida, que eu não queria, né? Na minha vida era me casar. A partir do momento que eu aceitei esse convite de estar indo na célula e tal, a primeira pessoa que eu vi foi a Mariana. A primeira coisa que eu quis naquele momento era me casar. E eu sabia que era com ela. Bom, eu era líder de uma célula da igreja que a gente frequenta. E ele foi convidado por um amigo que já frequentava a minha célula. Então a gente se conheceu nesse tempo, né? Ele foi convidado pelo amigo, ele começou a ir frequentar a célula. Nesse tempo, ele começou a conversar comigo. Umas semanas depois, ele foi se aproximando mais de mim, conversando mais comigo. Só que eu não via ele ainda uma pessoa porque ele estava acabando de chegar, né? Eu já tinha um tempo ali que eu estava na igreja, já liderando. Então ainda eu não via ele como uma pessoa nesse sentido. Para mim ele era só um liderando ali mesmo, né? Uma pessoa ali da célula que eu conversava, né? Normal, ele tinha as dúvidas, eu respondia para ele. E desde aquele dia isso queimou no meu coração, algo que eu nunca quis, né? Não é do nada, é um propósito, né? A gente acreditamos em propósito, né? Então eu creio desde aquele dia que foi o propósito que o Senhor separou para mim e para ela. Não é à toa que graças a Deus agora nós iremos nos casar, nos tornar um só, para honra e glória do Senhor. Mas ela era minha líder de célula e foi mais ou menos assim. Muito tempo eu tentava conversar com ela, mandar mensagem, mas eu era recém-convertida, então ela era líder, era discipuladora, então tipo assim, errada ela tava fazendo o papel dela, né, de me acolher e tal, mas eu sempre tive uma segunda intenção com ela, de querer algo com ela, de me relacionar com ela, de ter uma família com ela. E ela sempre me tratava só como um discípulo, né? Ela não me via ainda como um homem na vida dela. Uma, porque ela não gostava de uma pessoa mais nova. Eu sou um pouco mais novo que ela. E outra, eu era recém-convertido não. Eu tava voltando pro caminho do Senhor depois de 7 anos afastado, né? Era tudo ao contrário do que ela queria, né? Um rapaz mais novo e tinha acabado de voltar pra igreja. Então, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus inclinou o nosso coração um para o outro, né? E eu vi propósito, eu e ela junto. E ela também, graças a Deus, ela viu o propósito, nós dois juntos. Até que teve uma oportunidade de a gente ter uma festa, a gente se reuniu como célula e nesse dia ele se aproximou mais de mim, né? Ele conversou mais comigo e depois desse dia eu comecei a ver algo diferente nele. Eu já não estava vendo ele mais como um discípulo, né? Um liderando, como a gente diz lá na nossa igreja. Eu já estava vendo ele como uma pessoa diferente que eu poderia, né, conhecer melhor, para caso vir a gente ter um relacionamento. Nós nunca teve uma oportunidade de sentar e conversar. Aí nesse dia, tipo assim, eu meio que ajudei a Deus, fiz um favorzinho. Ela foi indo, fui indo atrás dela. Falei, onde ela sentar, eu sento do lado. Pode ter 5 cadeiras pra lá, 10 cadeiras, eu vou sentar do lado dela. Aí ela foi, e sentou e eu sentei. E aquele dia a gente conversou bastante. Eu conheci realmente a Mariana. E a Mariana realmente conheceu eu, o Alisson, o Vidal. E naquele dia foi onde realmente onde se acendeu essa chama. Foi algo sobrenatural, literalmente, tanto na minha vida quanto na vida dela. E nesse evento, no outro dia, ele já falou que ele tinha gostado muito de mim, que tinha gostado de conversar comigo, que ele estava já tendo um sentimento por mim, que ele queria chegar no nosso pastor, né, na época, para ver se a gente, né, poderia estar orando nesse tempo para Deus confirmar se a gente deveria se relacionar. A gente, no outro dia mesmo, já foi conversar com o nosso pastor e a gente ficou um tempo em oração aí, durante 3 meses, nós oramos e entendemos que aquele era o tempo da gente começar a se relacionar. Depois dos 3 meses a gente começou a se relacionar e nós ficamos um período aí de 3 anos nos relacionando. Ele continua sendo bom.
Nesse tempo nós também planejávamos o casamento, só que entrou a pandemia, muitas coisas aconteceram, tivemos alguns problemas, alguns ajustes, sabe, que a gente precisou entender que a gente precisava fazer. E no início de 2023 nós decidimos dar um tempo para o nosso relacionamento, porque nós entendemos que não estava bem naquele momento. Foi onde ele se envolveu mais com as coisas da igreja, eu também me voltei mais para as coisas da igreja. E no final, nós ficamos exatamente 1 ano separados, nós voltamos, ainda nós éramos amigos, né? Frequentávamos a mesma igreja, participávamos do mesmo ministério, do mesmo discipulado. E aí a gente sempre tinha um convívio, nós permanecemos a nossa amizade, continuávamos a conversar. E quando foi nesse período de final de 1 ano, nós estávamos separados, a gente voltou a conversar. E a gente resolveu falar que, eu falei, né, que eu ainda gostava muito dele, que eu tinha ainda uma esperança, eu via a mudança dele, eu vi o quanto ele estava envolvido, que era o que eu pedia realmente para Deus, que ele fosse mais próximo de Deus, e hoje eu via isso nele. Então eu entendi que foi um tempo de ajuste mesmo, né, que Deus fez nesse período que nós nos afastamos, e nós estávamos mais preparados agora para viver um relacionamento para o casamento. E foi quando isso aconteceu. Quando logo a gente voltou. O pedido de casamento, graças a Deus, tem pessoas muito, muito sábias na nossa igreja. E a Elaine foi uma peça fundamental, que ela falou assim para mim assim, Alisson, né? Se tudo começou na célula, por que não pedir numa célula, né? Aí ela é líder de célula, eu fui no dia na célula dela. Fui com tudo preparado, com as pessoas, algumas pessoas da célula me ajudou, minha sobrinha me ajudou, a Estaco tava comigo lá, aí a gente chegou na célula, aí ela falou, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, o pastor falou pra mim vir aqui, tá compartilhando a palavra. Eu falei, mas eu sou a líder aqui. Eu falei, não sei, o pastor pediu pra mim vir aqui, eu estou aqui pra fazer o que ele me pediu, se você não se importar e tal. Aí nisso, aí você vê como que Deus é. E a palavra ministrada no culto, no domingo antes, né? A gente fala da palavra do domingo antes, daí a nossa célula na quarta-feira. Aí fui falar sobre tempo. E algo que, tipo assim, que nós vivemos, eu e ela, foi realmente tempo, né? O tempo de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque a gente acreditamos que coisa certa no tempo errado se torna coisa errada. Em questão de tempo, eu e a Mariana vivemos, a gente começou a nos relacionar num tempo difícil, né? Porque a gente começou a se relacionar com 7 meses de relacionamento e veio pandemia. Aí tudo cooperou, tipo assim, é muito favor de Deus, né? Fala bem no dia do pedido de casamento, questão de tempo. Há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do reino de Deus sobre as nossas vidas, né? E esse foi o tempo que Deus preparou para mim e para ela, né? O tempo certo, na hora certa, no momento certo. Ele, depois de uns 2 meses, ele já fez o pedido de casamento para mim. Da mesma forma, numa célula, ele foi na minha célula, ele fez esse pedido durante a célula, né? Me surpreendeu realmente, eu não esperava. Pra mim, ele só estava fazendo uma visita ali e ele apareceu fazendo o pedido. Aí ele fez o pedido e claro que eu aceitei, né? Porque quando naquele período, mesmo a gente planejando, quando a gente estava junto, eu ainda não sentia que era o tempo de Deus, porque eu acreditava que não estava bom. Mas naquele momento eu entendi que era o tempo, a coisa certa no tempo certo de Deus. E eu disse sim. E hoje nós estamos aqui, né? Para firmar esse relacionamento, essa aliança diante de Deus. Primeiramente, quero pedir desculpa, né, pelas falhas que eu tenho e cometo, mas eu sei que através de tudo isso, tudo tem um propósito. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande para fazer nas nossas vidas, né? E você é uma peça fundamental na minha vida. Eu não me vejo me relacionando com outra pessoa a não ser com você. Sou muito grato por todos os seus ensinamentos que você me ensinou até agora. Sou muito grato por você nunca desistir de mim, primeiramente, e não desistir de nós. E acreditar realmente naquilo que o Senhor colocou no seu coração, que era nós dois se tornando um só. Muito obrigado por tudo, por nunca desistir de nós. E eu só quero dizer que eu te amo e estou aqui para caminhar com você, para sonhar com você, para viver os seus sonhos e viver os seus propósitos em Deus. Tamo junto, meu amor, te amo muito. Vida, eu queria te dizer que eu te amo muito, que eu fico muito feliz, muito alegre com a transformação que Deus fez na sua vida e que hoje eu vejo realmente o homem que você se tornou de Deus, que Deus ele é fiel, ele é bondoso, ele ouve as nossas orações e Deus respondeu exatamente aquilo que eu pedia para ele, nos detalhes. Um homem fervoroso, um homem entregue de coração para Deus, até a fisionomia que eu pedia para Deus, você é ele completamente. E eu só quero agradecer por todo esse tempo que nós estamos juntos, por tudo que você faz por mim, por tudo que você é, pela pessoa com esse coração que se doa, que assim, se coloca mesmo na frente por mim, sabe? Não se importa com mais nada, né? Para me agradar, para me ver feliz. E eu só te agradeço por tudo que você faz por mim, por tudo que você é. Eu queria te dizer que eu te amo muito.